E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, a gente está vendo os algoritmos com seleção condicional. A gente já viu a simples, que é se então. A gente viu a dupla, que é se então, se não. E agora a gente vai ver a seleção múltipla. Então, para entender melhor o que é a seleção múltipla, eu acho interessante começar com um exemplo de problema. Então, nosso problema é ler um número e imprimir a mensagem adequada ao número. Então, aqui tem a tabelinha, se for o número 1, diz a mensagem número 1, se o número 2, diz a mensagem número 2, e assim por diante até o número 4. E se não for digitado nenhum desses números, imprimir uma mensagem de erro. Então, aqui a nossa análise rapidinho. O objetivo é imprimir a mensagem adequada ao número lido. A gente recebe um valor como entrada e como saída vai ter a mensagem. Então, se a gente for fazer o algoritmo com o se então, que a gente conhece, o algoritmo mensagem, eu vou cortar aqui o cabeçalho para a gente conseguir ver o algoritmo todo. Tá? Então, vai começar e a gente vai ler o número digitado, então pode dizer variável num. A gente vai ler o número e se o número é 1, a gente vai escrever número 1. Se não for 1 e se for igual a 2, vai escrever número 2. Se não for 1 nem 2 e se for igual a 3, a gente vai escrever número 3. E se não for nenhum dos três e se ainda for igual a 4, a gente vai escrever número 4. Se não, agora esse se não, como vocês podem ver, já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi 4. Então, qualquer coisa, quando cair nesse se não aqui, é porque não foi nenhum desses números. Então, a gente vai escrever que é o número inválido. Bom, vocês viram que esse algoritmo ficou super confuso, é muito fácil de se perder usando o se então nesse caso. Então, por isso que existe a seleção múltipla, que a gente tem, então, o comando desvie e expressão. Essa expressão aqui não é uma expressão lógica, é sim uma variável. E essa variável vai ser ou do tipo inteiro ou um caractere. Ou seja, ou vai ser um número, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, ou um caractere. O caractere pode ser uma letra, pode ser um operador aritmético, enfim, que seja só realmente um caractere. E vai ser uma variável, e a gente vai ter as opções, então, ali que nem no nosso exemplo que o usuário digitou o número, então o usuário vai digitar alguma coisa, e essas opções aqui vão comparar essa expressão aqui, o que foi digitado, com o conteúdo, que vai ser constantes. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo teria 1 e daí o comando para isso. Então, a gente tem as opções quantas a gente quiser. E o default, que seria o padrão, assim, que é se não for nenhum desses, se não cair em nenhum desses casos, ele vai gerar, então, um comando que a gente quiser. Como com a seleção condicional eu mostrei para vocês em linguagem de programação, eu também vou mostrar da seleção que a gente usa o switch, tá? Isso é em C, mas a maioria das linguagens usa também essa notação switch, expressão. E então a gente usa o switch, a expressão, que é uma variável aqui, e case, constante 1, e os comandos, case constante 2, a gente usa os dois pontos aqui, e o default, dois pontos, e comando. Essa parte do default é opcional, mas é sempre bom ter, porque o usuário não necessariamente vai digitar o que a gente quer.
Além disso, para a gente garantir que só esses comandos vão ser executados quando cair no caso 1 ou no caso 2, no caso que a gente quiser, a gente bota um break depois de todos os comandos que a gente quiser. Então, a gente vai garantir que só esses comandos vão ser executados. Então, agora escrevendo o algoritmo usando seleção múltipla, tá? Eu vou cortar aqui de novo. Então, a gente vai ler de novo o número. E agora, a gente vai desviar esse número e vai botar as opções. Então, opção 1, escrever número 1. Opção 2, escrever número 2. Opção 3, escrever número 3. E opção 4, escrever número 4. E, se não for nenhuma das opções, então a nossa opção default vai ser escrever número inválido. Então, dá pra ver que ficou muito mais legível, muito mais limpo o algoritmo para esse caso. Então, aqui fazendo em pseudocódigo, só para vocês verem, a gente vai ler a variável switch, o número case 1, case 2. Se for, esse caso a gente está usando números, mas se a gente quisesse, por exemplo, letras, a gente teria que botar entre aspas simples. Então, se não é um número, a gente bota entre aspas. Então, nessa aula, a gente viu os algoritmos condicionais com seleção múltipla e pareceu meio inútil esse problema que eu apresentei, mas, por exemplo, um exemplo seria, por exemplo, uma calculadora. Então, tu tem como entrada qual operação vai ser, se vai ser mais, vai ser menos, vai ser dividido. E a gente vai, então, receber também os números para serem somados ou subtraídos. E daí a gente vai fazer um caso para cada operador, fazendo a soma necessária. Isso já parece um exemplo mais útil. E então, a gente vai começar nas próximas aulas a ver os algoritmos de iteração. Então, obrigada, até a próxima aula.